Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso de professor da Bahia. Hoje vamos responder uma questão do concurso de professor do Espírito Santo, organizado pela Fundação Carlos Chagas, a mesma organizadora do concurso da Bahia, tá bom? Então a questão de número 45 diz o seguinte: dentre as consequências da Reforma Protestante, iniciada na Alemanha, cita-se a. O surgimento de novas igrejas em toda a Europa, a exemplo da Igreja Ortodoxa grega, levando a maioria dos países europeus a reverem sua religião oficial e não mais a reconhecerem a autoridade papal. B. A reorganização administrativa e missionária da Igreja Católica para fazer frente à forte atração que as religiões não cristãs, então emergentes, passam a exercer na população camponesa. C. A divisão da nobreza europeia entre reinos católicos e protestantes, causando guerras por motivos religiosos, entre outros fatores, a exemplo da Guerra dos 30 Anos. D. A eliminação de determinadas práticas arraigadas na Igreja Católica, denunciadas pelos protestantes, como a cobrança de dízimo, a condenação por heresia e a instituição do celibato. E a mudança na forma da escolha do Papa, agora por meio de eleição, e a simplificação dos rituais católicos, a exemplo da substituição do uso do latim por línguas vernáculas nas missas e em outras celebrações eucarísticas. Pessoal, pausem o vídeo, respondam, eu volto com a alternativa correta em 5 segundos. Pois bem, pessoal, a alternativa correta é a letra C, pessoal. Vou começar observando as questões que estão erradas. Então, a letra A. O surgimento de novas igrejas em toda a Europa, a exemplo da Igreja Ortodoxa grega. Pessoal, a Igreja Ortodoxa grega surgiu por volta de 1054. Então, aí ó, a data já é importante, pessoal, para a gente observar. Após o cisma do Oriente, evento que marcou a divisão entre as igrejas católica romana e a católica ortodoxa. O motim para o surgimento foi a disputa de interesse político e religioso na região do Mediterrâneo. Então, outra questão aí que é importante para observar como que a questão está errada, que levou a Constantinopla a romper com Roma. Então, esse período é bem anterior à questão da Reforma Protestante, pessoal. Então, a letra A, alternativa A, está errada, ok? A questão da B, a reorganização administrativa e missionária da igreja para fazer frente à forte atração que as religiões não cristãs então emergentes. Não era essa questão, pessoal. Nesse período não eram as religiões não cristãs. A letra D, a eliminação de determinadas práticas arraigadas na Igreja Católica, denunciadas pelos protestantes, como a cobrança de dízimo, a condenação por heresia e a instituição do celibato. Pessoal, a cobrança de dízimo e outras práticas católicas continuaram mesmo depois aí da ascensão do protestantismo, tá bom? Então essa D está errada. E a mudança na forma da escolha do Papa, agora por meio de eleição, e a simplificação dos rituais católicos, a exemplo da substituição do uso do latim por línguas vernáculas nas missas e em outras celebrações. Pessoal, essa questão aí do uso do latim, por exemplo, no Brasil aí até o meio do século XX, as igrejas católicas utilizavam ainda o latim nas missas. Então essa questão E está errada. Então vamos observar por que a questão C está correta, né? Então vamos dar uma olhada aí o que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante iniciou-se por meio de Martim Lutero, um monge alemão que não concordava com as práticas da Igreja Católica no começo do século XVI, desculpa. A Reforma Protestante foi um movimento reformista iniciado quando Martim Lutero escreveu um documento conhecido como as 95 Teses. Essa reforma foi motivada pela insatisfação de Lutero com as práticas e alguns princípios teológicos praticados pela Igreja, sendo um dos muitos motivos do tipo que aconteciam na Europa desde a Idade Média. A ação de Lutero não teve como propósito a ruptura com a Igreja, mas tal rompimento aconteceu de todo modo como reação dessa instituição contra o monge alemão. A Reforma Protestante deu início a outros reformismos religiosos,
na Europa e também foi impulsionada por motivos políticos e econômicos. Então, pessoal, a gente já começa aqui a observar que a questão da Alemanha, então na introdução ali, dentre as consequências da reforma protestante iniciada na Alemanha, então Martin Lutero, um alemão, ele que dá início aí a, a, ao início da reforma, né? Então causando guerras por motivos religiosos, entre outros fatores, a exemplo da Guerra dos 30 Anos. Então, para responder essa questão, é chave conhecer a Guerra dos 30 Anos, ok? Então, a Guerra dos 30 Anos, que, né, com uma consequência aí da Reforma Protestante, a Europa na época da guerra assistia à formação dos Estados Nacionais. Os seis impunham sua fé sobre o seu povo, ou eram depostos, desculpa, do trono por causa da fé da maioria da população. A guerra aconteceu no Sacro Império Germânico, região onde é a Alemanha, e marcou a formação das monarquias europeias e seus domínios. Marcou também o enfraquecimento da Igreja nas decisões das monarquias em formação. A reforma protestante começou como um questionamento das regalias e riquezas do alto clero, mas essas críticas motivaram também ações políticas. Os seis questionavam o poder do Papa nas decisões terrenas e a influência da Igreja Católica na sociedade. Por outro lado, os reis católicos não renunciavam à sua fé e usaram da força para reprimir o avanço do protestantismo em seus reinos. A Guerra dos 30 Anos foi motivada por essas questões religiosas e a fé tornou-se fator de união entre reinos para entrarem em uma guerra. Então, pessoal, já adentrando aqui a detalhes da guerra, mas bem rapidamente, a Guerra dos 30 Anos, o imperador Sacro Império Germânico, Rodolfo II, era católico e perseguiu os protestantes, destruindo suas igrejas e proibindo suas celebrações. Então, em 1608, os protestantes uniram-se e criaram a Liga Evangélica para derrotar o imperador e garantir a liberdade de culto do Império Germânico. Em resposta, o rei criou a Liga Católica para reafirmar a fé católica como dominante na região. A guerra começou por conta dessa perseguição religiosa. Então não demoraria muito para essas duas ligas entrarem em confronto. A parte tcheca da Boêmia era governada pelo rei Fernando II, da dinastia Habsburgo, um católico fervoroso, mas a maioria da população era protestante. O rei usou todas as suas forças para banir o protestantismo do seu reino e reforçar a fé católica. Mas a reação à perseguição foi intensa também. Os protestantes revoltaram-se, invadiram o Palácio Real em 1618 e atacaram os aliados do rei. Esse episódio ficou conhecido como Defenestração de Praga e marcou o início da Guerra dos 30 Anos. Né? Em 1645, o rei Fernando II quis estabelecer um tratado de paz, mas sem sucesso. As batalhas continuaram até 1648, quando o rei deixou o trono germânico. Em 1648 foi assinado o Tratado de Westfália, que não só confirmou a derrota dos Habsburgos, como também alterou o mapa político da Europa. Como consequência da Guerra dos 30 Anos, foram as independências dos Países Baixos, que até então estavam sob o domínio espanhol, e o uso da diplomacia e do direito internacional para a realização de acordos externos. Se a guerra começou tendo como motivação o confronto entre católicos e protestantes, ele terminou com o enfraquecimento do poder religioso sobre as decisões políticas e do fortalecimento do poder temporal sobre o religioso. Uma das características da Europa moderna foi justamente a razão, isso é importante, tornando-se a principal fonte de conhecimento e a base de decisões reais, em contraposição à fé. Então, pessoal, a gente saiu um pouquinho aqui da Reforma Protestante, entrou bastante na Reforma dos 30 Anos, mas é importante para entender o porquê da alternativa C ser a correta, ok? Então, essa foi a minha colaboração, um abraço, até a próxima.